Olá, amigos. Um sábado muito bom para a dupla Fla-Flu no Campeonato Brasileiro, na abertura da 24ª rodada. Digo abertura não, continuidade, porque teve o jogo do Corinthians e Fortaleza no meio da semana, 0-0. Os dois venceram seus jogos. O Flamengo mantém o terceiro lugar, mas se iguala ao Atlético na pontuação, pelo menos nessa noite de sábado. Pressiona um pouco o Atlético, que vai enfrentar o Inter no Mineirão no domingo às 18h15. E o Fluminense ultrapassa de uma pernada o Internacional, o Palmeiras, o Santos e dorme em quarto lugar, com grande chance de terminar nessa colocação, porque o Inter teria que ganhar do Atlético para recuperar o quarto lugar aí. No máximo o Fluminense pode dormir em quinto. Grande campanha do tricolor aí, porque ninguém fala dele, fala dos outros, mas não dele. Né? O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0, um jogo fraquinho. O Botafogo entrou mesmo em 19º lugar, virtualmente rebaixado, eu diria. Ficou se defendendo o jogo inteiro. Aí numa falha da defesa, o Marcinho, aos 10 minutos do segundo tempo, o Marcinho errou a saída de bola, o Gerson recuperou e passou para o Everton Ribeiro, que colocou no cantinho do Diego Cavalieri, fazendo 1-0 para o Flamengo, que mereceu, pelo que foi o time que procurou atacar, que procurou o gol, que tentou. E pecou um pouco por excesso de preciosismo em algumas jogadas na área, querendo tabelar até lá dentro do gol. E martelou o tempo todo. O Botafogo só se defendeu, se fechou, tampou todos os buracos. O Flamengo não conseguia penetrar, dificultava a finalização. Mas o Botafogo também quase não pressionava. Teve uma ou outra jogada de ataque em falhas da defesa do Flamengo. O Flamengo não corrige esses problemas de zaga. Aos 40 minutos, o Vitor Luiz foi expulso após uma falta dura no Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, atacante que estava emprestado ao Coritiba, e voltou ao Flamengo a pedido do Rogério Ceni. Ele tem 19 anos apenas, ele sofreu essa falta, o Vitor Luiz foi expulso. Mas aos 43, o Gustavo Henrique cometeu uma falta no Lucas Campos, na meia-lua, e foi expulso. Sem nem amarelo, sem nem segundo amarelo, foi expulso direto. A torcida já pega no pé desse Gustavo Henrique, já é criticado. E o Botafogo teve a chance ali de empatar, mas não conseguiu. O Honda cobrou, o goleiro defendeu. E o Flamengo sustentou a vitória. A se destacar nesse jogo uma faixa colocada pela torcida pelo Botafogo, pelo Botafogo, né? Sobre aqui nós cuidamos de nossas vidas, uma coisa assim. E o Flamengo se sentiu ofendido por isso, por causa da tragédia do Ninho do Urubu, que matou 10 crianças, a tragédia, né, naquele incêndio. E o Flamengo essa semana conseguiu reduzir a cota, a indenização às famílias, né, que foi dado como vitória, uma situação vergonhosa dessa. O Flamengo protestou, ameaçou ir ao STJD, o Botafogo chegou a tirar a faixa, depois ela ficou durante o jogo. Então foi se destacar nesse lance aí. Já o Fluminense, no Maracanã, venceu de virada o Atlético Paranaense por 3-1. O Atlético Paranaense está lá embaixo na tabela, está brigando. É melhor se cuidar aí com a zona do rebaixamento, né? Saiu na frente com o Léo Cittadini aos 10 minutos de jogo, uma triangulação com o Abner e o Nicão, e o Cittadini finalizou bem. Aos 14, um pênalti pro Fluminense, a bola bateu no braço do Thiago Heleno, recebeu o amarelo. O Nenê cobrou e o Santos voou no cantinho, defendeu uma bela defesa do goleiro do Atlético Paranaense, já foi convocado até pelo Tite, pela seleção brasileira. Mas aos 25, o Nenê se redimiu, empatando o jogo num rebote do Santos, numa jogada muito boa do Michel Araújo. O Nenê empatou, igualou as coisas. Aos 36, as coisas começaram a se facilitar para o tricolor. O Thiago Heleno foi expulso, porque ele fez um rapa no Araújo, que escapava livre, e ele recebeu o segundo amarelo, vermelho. Ficou o Atlético Paranaense com 36 minutos de primeiro tempo, com um jogador a menos. O Fluminense martelou. Só no segundo tempo foi conseguir fazer 2 gols seguidos, aos 27 e aos 30, ambos com o Marcos Paulo em toques, finalizações de muita categoria. O Fluminense tá aí, é o patinho feio, com todo respeito a essa expressão da fábula aí, pega o emprestado aí, tá em quarto lugar brigando, ninguém fala dele, ele só tem um brasileiro, tá ali, o que vier é lucro. Se ele continuar nessa posição, ele já tá um brasileiro muito bom dele sob a direção do Odair Hellmann, né? Ele dorme em quarto lugar porque na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, num jogo muito bom, empataram 2-2. Um jogo que o empate foi bom para o jogo, mas não foi bom para nenhum dos dois, porque quem ganhasse chegaria nos 40 pontos, pressionaria um pouco o Galo ali, que está com 42, né? Ficaria naquela pressão ali, ultrapassaria momentaneamente ou pressionaria o Flamengo, mas não conseguiram, né? O Santos saiu na frente com o Pituca aos 38 minutos, na jogada boa do Marinho, com o Marinho puxando um contra-ataque pela direita, lançou o Caio Jorge, que Jorge rolou para a área, o Pituca finalizou. No intervalo, uma queda de luz segurou o jogo por uns tempos ali, até voltar à luz. Voltou. Aos 9 minutos, um pênalti, né? A bola bateu no braço do Lucas Veríssimo na área, o Flávio Rodrigues de Souza foi à casinha do VAR, analisou o lance de todos os ângulos, tal, ele marcou o pênalti, o Rafael Veiga empatou,
1-1. Aos 17, o William, que ia sair, já tinha plaquinha para ele ser substituído, fez 2-1, escorando uma cabeçada do Zé Rafael na cobrança de escanteio da esquerda. Na pequena área ele se antecipou à zaga e fez 2-1 para o Palmeiras. Mas aos 25, o Marinho, sempre ele, na jogada quase pessoal na área, dominando um rebote, dando um chapeuzinho, tudo, ajeitando e tal, fuzilou o goleiro 2-2. Um jogo muito interessante, o que teve até o final foi uma expulsão do Zé Rafael no lance que ele tirou a bola, mas deixou o pé erguido, acertou o adversário, né, e acabou o VAR sendo acionado novamente e ele sendo expulso de jogo. O Palmeiras segurou ali, o placar foi bom para o jogo, não bom para os dois times ali. Melhorzinho para o Palmeiras, que jogava fora de casa e ainda tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, então esse tropeço para ele pode ser recuperado com esse jogo a menos. E na Fonte Nova, o Bahia perdeu por 2-0 para o Ceará. Que semana do Ceará, hein? Goleou o Vasco por 4-1 em São Januário, no meio da semana, e vence o Bahia por 2-0 na Arena Fonte Nova. Aos 27 de jogo, o Rodriguinho chutou, o Richard ia papando um frango, o árbitro chegou a marcar gol, porque o bandeirinha correu para o meio de campo, mas a bola não ultrapassou inteira, o VAR mostrou e o gol foi anulado, né? O Jean-Pierre Gonçalves é o árbitro, o nosso Vin Diesel. Aos 36 do segundo tempo, o Vina fez 1-0 para o Ceará, e aos 49 o Saulo Mineiro 2-0. O Ceará está em 9º lugar, grande campanha do Ceará, dá uma escapada boa da zona de rebaixamento, deixa o Bahia lá afundado lá atrás. O Bahia que tem uma Copa Sul-Americana, é o único representante brasileiro, está na quarta de final, vai enfrentar o Defensa e Justiça. Sempre tem uma Copa para servir de muleta para o Mano Menezes, né? Sempre tem isso aí. Os times dele fracassam no Brasileiro, vão mal, mas tem uma copinha para segurar a onda dele ali. O Bahia que se cuide. E ele e o Furacão. Eram times, se esperava muito mais desses dois times. Não estão acontecendo. É isso aí, meus amigos. Fica com a gente. Aquele abraço.